Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem toda especial e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Mas antes eu peço com todo carinho, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal. E se você gostar do vídeo, dá um like aí, curte aí, nos ajude aí na divulgação do vídeo, porque nós precisamos dessa divulgação para que nós venhamos alcançar mais pessoas. E hoje eu vou fazer uma oração especial pelo nosso país, porque o Brasil está vivendo momentos difíceis e nós precisamos da intervenção divina sobre o nosso país. E eu peço a você que una a sua fé junto comigo e vamos clamar pelo Brasil. E vamos também clamar por Israel. A Bíblia fala que quando a gente ora por Israel, Deus ele nos dá prosperidade. Então é importante da gente orar por Israel, o país onde o Senhor Jesus nasceu. Porque esse país é muito atacado, muito perseguido por causa do Senhor Jesus. Então nós precisamos orar por Israel também. Então nós estaremos levantando o clamor e orando pelo Brasil e por Israel, para que Deus venha intervir e abençoar esses dois países, para que venha a ser destruído a ação do inferno. Porque, infelizmente, a gente vê as notícias e a gente vê que as notícias não são boas. E a gente precisa orar para que Deus venha abençoar. Vamos para a mensagem? Lucas capítulo 13, versículo 20, que diz assim: Jesus continuou: que comparação poderei usar para o reino de Deus? Ele é como um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Você vê que várias parábolas que o Senhor Jesus nos ensinou, e muitas delas o Senhor Jesus está falando sobre salvação, sobre reino de Deus. É importante a gente cuidar da nossa salvação. E como que eu cuido da minha salvação? Quando eu fujo do pecado, quando eu me esforço para fazer a vontade de Deus. Quando eu vivo dessa maneira, pode ter certeza, eu estou agradando a Deus, eu estou caminhando para o reino de Deus. Porque, infelizmente, a gente vive num mundo e numa geração onde as pessoas são muito bombardeadas, a mente delas, para que elas venham pecar. E quando a pessoa peca, ela se afasta de Deus e automaticamente ela está distante do reino de Deus. Então a gente tem que ter essa consciência, se esforçar, fugir do pecado. Ah, pastor, toda hora o senhor fala de pecado. Infelizmente, nós temos que lutar contra o pecado. Você vê que muitos pastores até falam pouco sobre pecados, porque falar sobre pecado não dá muita visualização. E eu estou pouco me importando se o vídeo vai ter muita visualização ou pouca. Eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou pregar aquilo que vai te abençoar, aquilo que vai te libertar. Porque, infelizmente, muita gente hoje está doente porque está vivendo no pecado. E não tem ninguém para falar a verdade. Muita gente hoje está com câncer, está sendo destruída por uma doença mortal, por causa de um câncer, por causa de uma AIDS, por causa do pecado. A pessoa não quer liberar perdão, a pessoa ela quer alimentar a mágoa dentro dela, isso deixa ela doente. A pessoa não quer largar a prostituição, ela vai viver uma vida de destruição. Então eu estou aqui para te alertar, eu estou aqui porque eu quero o seu bem. E eu não estou me importando de visualização, eu quero
que você seja abençoado. Eu quero que o poder de Deus seja real na sua vida. Mas para isso, nós temos que obedecer. Nós temos que negar a vontade da nossa carne. Se você quer um dia morar no reino de Deus, você precisa obedecer a palavra de Deus e negar a vontade da carne e fugir do pecado. Porque todo dia que a gente acorda, a gente é tentado de todas as maneiras. E nós precisamos resistir para que a gente venha um dia morar com Deus nos céus. Não é à toa que o Senhor Jesus, ele fala nas parábolas. Você vê, estamos na 24ª parábola. E muitas das parábolas que a gente já estudou, grande parte das parábolas é Deus falando sobre o reino de Deus. A importância da nossa salvação. Não brinque com a sua salvação. Ah, pastor, eu estou sendo tentado. Não brinque com tentação. Sai fora, sai de perto. O diabo você encara, mas a tentação você foge. O diabo você vence ele no nome de Jesus, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Mas a tentação você foge. A prova disso foi Davi. Davi, ele venceu um gigante campeão de guerra, ele venceu um urso, ele venceu um leão. Já foi no zoológico? Já viu o tamanho de um leão? O tamanho da pata dele, das unhas dele? Uma patada de um leão já mata uma pessoa. E você vê que Davi, ele não se intimidou. Ele lutou contra um leão. Por quê? Porque o poder de Deus era com ele. Porque fisicamente, naturalmente, olhando com os olhos naturais, não tem como você vencer um leão. Somente com o poder de Deus. E Davi venceu um leão através do poder de Deus. Mas se você acompanhar a história de Davi, ele perdeu para uma mulher. Ele caiu em tentação, caiu no pecado. Começou a se embebedar, encher a cara de vinho. E aí quando a pessoa ela bebe, ela fica vulnerável aos maus pensamentos. Ela se entrega facilmente às tentações. Por isso eu falo e repito, eu não sou a favor que o cristão beba bebida alcoólica. Infelizmente eu não consigo entender alguns pastores que aprovam, incentivam a pessoa a beber um vinhozinho. Para com isso. Quando a pessoa ela bebe, ela fica propícia a fazer besteira. Então não brinque com a sua salvação. A pessoa ela pode perder a salvação dela em fração de segundos. Você vê que é uma faca de dois gumes. Ela pode perder a salvação rápida, como também pode ganhar a salvação dela rápida. Por exemplo, o ladrão na cruz. Ele estava indo em direção ao inferno. Mas naquele instante ali, ele herdou a salvação, porque ele aceitou Jesus. Como também a pessoa ela pode viver uma vida toda na presença de Deus, se nos últimos minutos de vida dela ela blasfemar contra Deus, ela vai perder a salvação. Então, vigie, leve a sua fé a sério, não brinque com a sua salvação. Se você está sendo tentado de alguma forma, sai fora, resista, porque vale a pena morar com Deus nos céus. E continuando aqui, você vê que o texto fala que a mulher usou uma mistura de 3 medidas de fermento. Eu
de farinha, desculpa. E eu estava até conversando aqui com a minha esposa e ela fez uma pesquisa aqui, diz que essas 3 medidas de farinha são 22 litros de água. Cada medida, né? E aí, se colocar a proporção de farinha, é o dobro. Por exemplo, vamos botar aqui 22 litros de água, equivale para você fazer uma massa, você precisa de ter o dobro de farinha. Então, você precisa de 44 quilos de farinha para você poder virar uma massa com 22 litros de água. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa fazer bastante esforço para a gente virar essa massa. Porque hoje a gente tem máquinas, né, que viram a massa. Mas antigamente não existia máquina. A pessoa fazia o esforço na mão e ficava ali bastante tempo virando a massa. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa se esforçar, trabalhar em prol do reino de Deus, para a gente se manter salvo, para a gente conquistar diariamente a nossa salvação. Precisa se esforçar, precisa trabalhar, precisa gastar tempo lendo a palavra, orando, jejuando, adorando a Deus. Você precisa gastar tempo com Deus, porque não tem como a pessoa, se ela não gasta tempo com Deus, depois ela querer morar no céu. Não tem como. É a pessoa se enganar. E infelizmente o que mais a gente tem visto é as pessoas enganadas pelos espíritos malignos que usam pessoas, usam até líderes religiosos para enganar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa não conhece a palavra de Deus. E você precisa conhecer a palavra de Deus para que você não venha perder a salvação. Porque a salvação está na palavra. Está em Deus na palavra. Então é importante você praticar a palavra. É verdade. E é um esforço, né? Porque Deus está falando aqui que é semelhante ao fermento que a mulher tomou, né, e escondeu ou misturou em 3 medidas de farinha. Era uma quantidade muito grande. E aqui mostra, a comparação mostra que havia um esforço que aquela mulher estava fazendo para fazer essa massa. E há um esforço que a gente tem que fazer também. Não que a gente se salve, porque a nossa salvação é através da fé em Cristo Jesus. Mas há um esforço que você tem que fazer em buscar a Deus, porque há uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. E a nossa carne, ela quer o que é mais fácil, né? O que é mais cômodo. E o nosso espírito quer se aproximar de Deus. Então, o nosso esforço está em vencer isso. Em vencer a nossa carne. E para que a gente venha ter um resultado na nossa vida. Para que a gente venha ser transformado pelo poder de Deus. Para que a gente venha ver a transformação de Deus na nossa família. Há um esforço para a gente buscar a Deus, para como o pastor falou, para a gente estar orando, falar com Deus, ir à igreja. E não só um esforço para as coisas, vamos dizer assim, espirituais, mas um esforço de abandonar as coisas erradas, porque a carne quer pecar, a pessoa ela quer viver aquela vida que ela vivia antes de conhecer Jesus. Não tem como a gente como conciliar isso. Tem que se fazer um esforço para abandonar o pecado, abandonar o erro, abandonar a mágoa, abandonar a prostituição, né? A vida suja, os vícios. Então, há um esforço que tem que ser feito. É necessário vencer a vontade. A Bíblia fala que a gente deve matar o velho homem, a velha criatura, porque agora a gente é uma nova criatura em Cristo, não pode viver as coisas velhas, não pode frequentar os mesmos lugares esses que levavam você para o pecado, você não tem que continuar frequentando. As amizades que te levam para o pecado, você não tem que continuar convivendo.
Tem que haver uma transformação. Tem que haver um esforço de vencer o seu eu. Tem que haver um esforço de vencer, às vezes, a vontade de brigar, a vontade de falar, a vontade de xingar. Tem que haver um esforço. Porque o reino de Deus, Jesus ele está comparando aqui. A que eu compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que a mulher tomou e aí ela misturou ali naquela massa. Ela teve um esforço. Porque não pensa que essa comparação aqui é igual você fazendo um bolo na sua casa, não. Porque o pastor explicou aqui, né? 3 medidas de farinha era uma quantidade muito grande. É uma quantidade para o batalhão, né? Um monte de gente. Fazer muito pão. Quantidade que hoje talvez se utilizasse uma máquina industrial para fazer, mas ela estava fazendo aquele serviço gigante, mas manualmente. E é isso que a gente tem que entender. A vida com Deus, para que o reino de Deus cresça, tanto de um modo geral, como também na nossa vida, o reino de Deus ele aconteça, tem que haver um esforço. E uma coisa muito importante é que o texto fala do esforço, de trabalho. E a realidade é que tem muita gente que se entregado à preguiça, ao desânimo. Porque nós temos que se esforçar a trabalhar, mas o preguiçoso, ele não quer trabalhar. O preguiçoso não vai receber a bênção. O preguiçoso não vai herdar o reino dos céus. Então, nós não podemos aceitar a preguiça, o desânimo. Temos que nos esforçar. Infelizmente, a pessoa que fica o dia todo sentado no sofá, ela não vai mudar de vida. Porque a pessoa que muda de vida é aquela que se esforça, é aquela que trabalha. Porque a felicidade está em se esforçar. Porque, infelizmente, o preguiçoso, ele não é feliz. As pessoas se iludem. Eu vou ficar todo dia sem fazer nada. Vai ser um inferno. Porque o ser humano, ele precisa trabalhar, ele precisa se esforçar. Por que a folga é importante? Né? Por que a folga é importante? Porque você trabalha a semana toda e tem um dia de folga. Se você folgasse todo dia, a folga não seria importante. Seria uma coisa sem valor. Então, nós temos que ter esse entendimento. Temos que lutar contra a vontade da nossa carne. Porque a preguiça, o desânimo, vai levar a gente a perder. A perder, muitas das vezes, aquilo que a gente já conquistou. Porque a gente vive num mundo onde nada é de graça. Você precisa ter dinheiro para você comprar. Se você não trabalhar, não se esforçar, pode ter certeza, você não vai comprar nada. Por exemplo, até a pessoa dentro de casa. Se você não trabalhar dentro de casa, não manter uma casa limpa, você está dando brecha para o maligno. Porque o diabo ele usa a sujeira para destruir as pessoas. Muitas doenças vêm por causa da sujeira, da falta de higiene. Então, até dentro de casa, você tem que se esforçar, você tem que trabalhar, você tem que procurar ter as coisas limpas, para que você venha viver uma vida feliz. Não é verdade? É verdade, porque o local onde a gente vive influencia o nosso estado de espírito. Né? A nossa saúde mental, nossa saúde física, nosso corpo. E a preguiça, ela atrai o mal. A sujeira, ela atrai o mal. Ela vai atrair a presença, vai ser uma brecha para o espírito maligno entrar. Por causa da sujeira. Não, eu creio que até não por causa da sujeira em si, mas por causa da preguiça que tomou conta da pessoa.
que gerou a sujeira, né? E o inimigo entra por ali. A porta se abre, né? A brecha espiritual se abre. Então a gente tem que combater a preguiça. E hoje em dia, o pastor falou, né? A pessoa ficar sentada no sofá, ela perde tempo na televisão, às vezes no celular. A gente tem que lutar contra isso, se esforçar. Porque as pessoas não querem se esforçar. A gente vive uma época que tudo é muito fácil. Tudo tá muito fácil, tudo tá muito ao alcance, né? Tá no celular, alcance da mão. A gente tem que ter um esforço. Porque o esforço, ele faz bem pra gente. E eu não vou entrar muito por esse lado, mas o exercício físico é um esforço, ele faz bem. Se você vive uma vida sedentária sem fazer exercício físico, sem fazer um esforço, você vai ter problema de saúde. A pessoa vai ter problema de saúde. Então, o esforço, ele é bom. É claro, tudo tem um O equilíbrio, né? Tudo tem equilíbrio. Você não vai viver trabalhando, você não vai viver dentro da igreja, mas tem que ter um equilíbrio. A gente tem que equilibrar as coisas e fazer, se esforçar para fazer. E não viver uma vida sem esforço. Porque se não tiver, aquela mulher ali, ela misturou o fermento na farinha, deu trabalho. Deu muito trabalho, mas tinha o quê? Um resultado. Né? Ele fala até que tudo ficou levedado, até que tudo... O que é esse resultado? É aquilo que a gente busca de Deus, o resultado de Deus na nossa vida, da transformação de Deus. Se não tiver o esforço, não vai ter resultado. E nós precisamos nos esforçar para ter resultado, porque infelizmente eu já até ouvi uma frase, né? A gente vale pelo resultado que dá, porque as pessoas do mundo, elas querem resultado. Então, nós temos que lutar para que a gente venha ter resultado, para que a gente venha ter crescimento espiritual. Como a massa que cresceu, exatamente. Né? Precisamos conhecer a palavra de Deus, crescer, porque quanto mais você conhece a palavra, mais você cresce espiritualmente. E crescer, ser transformado, porque exatamente. A massa, né, quem sabe fazer bolo e pão, né, porque aqui Jesus não fala que a gente não sabe se a mulher estava fazendo bolo, estava fazendo pão. Mas sabe que o fermento ali transformou a farinha, transformou aquela massa. Se você fizer um bolo sem fermento, fizer um bolo com fermento, quem cozinha sabe que a diferença vai ser enorme. Se fizer um pão com fermento e um sem fermento, a diferença vai ser enorme, porque o fermento vai dar o crescimento. E a nossa vida com Deus, ela tem que ter um crescimento, tem que ter uma transformação. Porque quando você é transformado, você alcança a sua família. A nossa transformação não é individual. Se você era uma pessoa que vivia uma vida de pecado e deixa esse fermento de Deus te transformar, né? Essa presença de Deus, essa palavra de Deus te transformar, você se transforma em outra pessoa. Porque assim a farinha ela se transformou em outra substância, ela vai virar um resultado, vai virar um bolo, vai virar um pão. E algo que vai ser bom de saboroso, né? Um bolo que vai ficar bem feito, um pão que vai ficar bem feito, que você vai ter gosto de experimentar. Se você deixa a palavra de Deus te transformar, você está sendo transformado numa nova criatura, que as pessoas vão ter prazer de estar perto. A família vai ter prazer de estar perto de você. As pessoas vão ver a diferença. Poxa, meu pai era assim, hoje eu vejo que ele é um homem transformado. Ele vivia bebendo, caindo na rua. Ele vivia brigando. Ele era uma pessoa que vivia falando mal dos outros. Eu vejo ele transformado. Ele era uma pessoa que vivia na miséria. Eu vejo o poder de Deus na vida dele hoje, né, dela. Então, o esforço com Deus gera uma transformação, gera algo que as outras pessoas vão ver e vão ver a presença de Deus na sua vida. E essa transformação vai transformar a sua família. Porque quem é salvo, salva.
né? Quem é curado, cura. Quem é liberto, liberta. Se você é transformado pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, você vai ser instrumento para trazer transformação na sua casa, aquelas pessoas que você convive, porque elas vão ver a diferença na sua vida e vão querer esse Deus que você serve, vão querer saber de Jesus por sua causa. Como, infelizmente, o contrário também acontece. Se a pessoa ela se diz de Deus, mas ela não é verdadeiramente transformada, ela afasta as pessoas da presença de Deus. Se você fala que é de Deus, mas você, dentro da sua casa, você dá um mau testemunho, você não obedece a palavra de Deus, você não foi transformado, você vai afastar a sua família de Deus, vai afastar os seus filhos, vai afastar as pessoas que trabalham com você, porque eles vão olhar e falar assim, não, essa pessoa não é verdadeira, não é um cristão de verdade. Ser crente assim eu não quero. Né? Aliás, ela nem pensa assim, ela pensa que todo crente é assim, todo cristão é assim. Então, deixa Deus transformar você, porque eu entendo que essa parábola, né, a mulher que está mexendo na farinha e botando fermento, essa mulher representa o quê? Deus. A farinha somos nós, né? São as pessoas, porque é a farinha que está sendo transformada. E esse fermento é o que é? É a palavra de Deus que transforma, que modifica, que vai causar uma reação química. Olha só que interessante, porque o fermento ali vai causar uma reação química. E tem uma coisa, pastor, que eu não tinha falado antes, que Deus me lembrou aqui, é que o que acontece depois com essa massa? Ela vai aonde? Vai para o forno. Ela vai sofrer ali Um aquecimento. Um aquecimento, né? Para ser transformado. E vai alimentar muitas pessoas. E vai alimentar muita gente depois. Então, muitas das vezes você está falando, não, eu estou deixando Deus me transformar, eu estou passando uma luta. Você está sendo transformado, você está sendo amadurecido. É um processo, né? É um processo. Igual o pão que entrou lá no forno. Passou por um processo. Mas trouxe um resultado, porque ninguém vai comer essa massa crua, né? A gente não vai se alimentar com a massa crua. Passou pelo forno, vai se transformar naquele alimento que vai alcançar muita gente. E Deus quer alcançar, assim, quer fazer de você alguém útil para o reino de Deus. Alguém que traga resultado, que alcance outras vidas. E alcance a sua família. Porque não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder uma alma, né? E perder a própria alma ou perder a nossa família. Então, deixa Deus transformar você em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Vamos clamar aos céus em prol de um milagre? Então eu peço para você agora, levante a sua mão direita para o céu, isso se você puder. Às vezes a pessoa está ouvindo essa mensagem, está dirigindo, está fazendo alguma coisa, fazendo comida. Então quando você estiver sem fazer nada, participe dessa oração, porque se você estiver fazendo alguma coisa importante, só escuta só. Levante a mão direita para os céus e repita-se comigo. Senhor Jesus, eu te peço agora, coloca o teu poder nas minhas mãos, que quando eu colocar no local da enfermidade, todo mal será expulso no nome de Jesus. Se você está sentindo alguma dor, se você está sentindo algum mal, coloque a mão aí, no local aí, onde você está sentindo a dor. Que agora, deixa eu orar por você agora, no nome de Jesus. Se você não está sentindo nada, graças a Deus, coloque no coração e deixa que eu ore agora. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Meu Deus, arranca agora todo o mal, arranca agora toda a dor. Espírito maligno, eu ordeno, sai daí agora. Sai daí agora, sai do corpo dela, sai da mente dela agora. Toda maldição, porque está escrito, Cristo resgatou ela da maldição da lei.
todo mal, toda perturbação, toda influência maligna, eu ordeno, saia, saia, agora, todo mal da vida dessa pessoa, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Levanta a mão para os céus e fala, Senhor Jesus, muito obrigado pelo milagre. Determina aí, no nome de Jesus, que você não sente mais nenhuma dor. Nós determinamos que essa pessoa não sente mais nenhuma dor para a glória de Deus, no nome de Jesus. Deixa eu orar agora. Meu Deus, abençoa o Brasil, meu Deus. Eu coloco nas tuas mãos essa nação brasileira. Meu Deus, abençoa o Brasil, amarra todo o mal, meu Deus. Tudo aquilo que tem impedido do Brasil crescer. Amarra, meu Deus, o espírito que tem dominado as pessoas e que leva as pessoas para a corrupção. Meu Deus, amarra esse demônio, meu Deus. Que esse demônio que tem agido no coração das pessoas e tem feito elas se corromper, roubar o dinheiro do governo. Meu Deus, amarra esse demônio, que esse mal seja amarrado e expulso no nome de Jesus. E eu determino a bênção de Deus sobre o Brasil. E te peço também, abençoa Israel, meu Deus, o país onde o Senhor Jesus nasceu. Meu Deus, abençoa, Pai, dá vitória ao exército de Israel, guarda Israel, livra Israel dos bombardeios, meu Deus. Frustra os planos dos inimigos de Israel, é o que eu te peço, Pai. E desde já te agradeço no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E peço mais uma vez, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal. E eu tenho certeza que vai ser bênção, porque nós vamos crescer. Estamos na meta de alcançar 1000 inscritos e vamos alcançar para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e fica com Deus.